Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. E hoje o Conexão Campo Cidade tem muitos assuntos interessantes para você da cidade, para você do campo, e todos os nossos assuntos visam sempre com a construção de pontes para unir o homem rural, a mulher rural, com o cidadão urbano, para que todos possam remar a canoa no mesmo sentido para o desenvolvimento do nosso país e a evolução da qualidade de vida de todos os brasileiros. Hoje nós temos um convidado muito especial e já vou passar a bola para o Roberto fazer a apresentação do nosso convidado, mas eu queria dizer para todos os nossos internautas, os nossos espectadores que estão nos assistindo, que coloque um like aqui no programa, que compartilhe com seus amigos, para que o programa se torne cada vez mais conhecido em toda a comunidade urbana e rural. Eu gostaria de lembrar que o nosso programa tem um oferecimento de Mosaic Fertilizantes. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Roberto, por gentileza, apresente o nosso convidado de honra aqui do programa. Oi, Marcelo. Com muito prazer. Boa tarde, gente. Muito bom estar com todo mundo mais uma vez aqui no nosso Conexão Campo Cidade. Hoje vamos falar com o João Dornelas. João Dornelas é presidente executivo da ABIA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. E ele vem aqui mostrar uma coisa que o Tejon fala sempre e que nós endossamos aqui no nosso programa. A ligação entre a cidade e o campo é o alimento. É o alimento que é produzido no campo e é consumido na cidade. É a ligação principal, né? E o João Dornelas vai mostrar isso com toda clareza aqui. Mas eu quero dar alguns dados antes de apresentar o João Dornelas para vocês. A ABIA dos alimentos tem uma importância central no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a indústria de alimentos brasileira compra 58% do que se produz no campo aqui no Brasil. Mais da metade. Então, tem um poder extraordinário, importantíssimo para todos nós. E 25% do que eles produzem é exportado. Sabe para quanto? Para 190 países. Então, realmente, é uma instituição forte, de muito peso para a economia, 10% do PIB nacional, os alimentos têm, e é um setor fortíssimo para nosso interesse trabalharmos sempre junto. Cadeia de produção, Campo Cidade. João Dornelas, bem-vindo. A palavra é sua. Conta um pouquinho sobre a indústria de alimentos no Brasil. Números, João, números. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, todos da Conexão Campo Cidade, todos muito queridos, amigos de longa data, né? E é uma honra para nós poder vir aqui para falar o que é a indústria de alimentos no Brasil, né? E nós já começamos falando realmente que é isso, né? A indústria é essa conexão entre o campo e a cidade, porque todo mundo se alimenta, não tem como não se alimentar, né? E os números que o nosso querido sempre ministro, meu professor, para sempre, meu eterno professor, colocou são esses, né? São impactantes. A gente tem 58% de tudo que o campo produz no Brasil é processado pela indústria. Isso é um dado assim, muito importante. O que não é processado pela indústria no Brasil é aquilo realmente que é vendido in natura, os grãos in natura, o boi em pé, né? Mas mais da metade, quase 60%, né? É processado pela indústria. Essa indústria, quando eu falo indústria de alimentos e bebidas no Brasil, eu estou me referindo a 37.700 indústrias, de norte a sul, né? Nesse momento, nós temos 37.700 indústrias produzindo de norte a sul do Brasil. E dado interessante, 94% delas representam as micro e pequenas empresas, né? 4,5% são empresas médias e apenas 1,5% dessas empresas são empresas realmente grandes, né? Então, 37 mil empresas, sendo que 94% são micro e pequenas empresas. São aquelas fábricas de queijo, realmente aquelas que estão mais no interior e que produzem mais próximo do campo, inclusive, né?
Mas essa indústria inteira, somando tudo que é produzido na indústria de alimentos e bebidas do Brasil, a gente está falando de 10,6% do PIB brasileiro. Isso é muito grande, gente. Isso é para dar orgulho em todo mundo que trabalha do campo até a mesa do consumidor realmente, porque 10,6% faz da agroindústria do Brasil, a indústria de alimentos, o maior setor econômico brasileiro. A gente, quando pensa em termos de setores econômicos, a gente vem outros, né, que são mais famosos, que aparecem mais, né, em entrevistas, mas a indústria de alimentos e bebidas do Brasil, somando 10,6% do nosso PIB, sozinha, ela é o setor econômico mais importante. É um setor que investe muito, investe em pesquisa, desenvolvimento. Por ano, a gente investe ao redor de 3% a 4% do faturamento. Só esse ano de 2020, nós fechamos com mais de 21 bilhões de reais, 21 bilhões de reais em investimentos em fusão, aquisição, pesquisa, desenvolvimento, inovação, né? Essa indústria exporta para 190 países, né? O nosso professor Roberto já falava aqui, 190 países do mundo importam alimento industrializado do Brasil. Isso é muito importante, porque o Brasil, se a gente pensar campo e mesa, campo e indústria, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. A gente está ali sempre disputando com os Estados Unidos quem produz mais alimentos. Mas, em termos de produto industrializado, nós sim já somos o maior exportador de produto industrializado do planeta. E quando a gente exporta para 190 países, não é brincadeira. Isso significa cumprir a legislação sanitária, cumprir as regras de 190 países diferentes no mundo, né? A maior parte do que a gente exporta é para a Ásia, né? A China, evidentemente, é um dos países que mais, o país que mais importa do Brasil, mas Ásia, depois, em segundo lugar, vem os países árabes e depois a União Europeia. Então, nessa ordem, Ásia, países árabes e União Europeia. O Brasil, então, sendo o maior exportador de alimentos industrializados do planeta, ele contribui para a nossa balança comercial de modo muito importante também. A gente tem, o ano passado, por exemplo, em 2020, nós fechamos com uma balança comercial de 38 bilhões de dólares de exportação. Com um saldo positivo, a gente importa alguma coisa também, importa algumas matérias-primas, importa algo próximo a 6 bilhões. Então, de 38 exportado, menos os 6, nós fechamos o ano com 32,8 bilhões de saldo. Esse saldo que a indústria brasileira de alimentos e bebidas teve no ano passado significou 65% do total do saldo da balança comercial do país. Então, assim, não é pouco. 2/3 partes, 2/3 da nossa balança comercial Brasil vieram exatamente da indústria de alimentos e bebidas, do saldo comercial da indústria de alimentos e bebidas. Dá para fazer mais? Dá para fazer mais. Eu sou um defensor, a gente tem falado sempre que nós já somos o celeiro do planeta, nós somos o celeiro do mundo, né? A gente se orgulha disso, é verdade. Mas nós podemos ser também o supermercado do mundo. O que significa isso? Produzir mais aqui, fabricar mais, transformar mais, né? E exportar mais produto industrializado. Só para que se tenha ideia, cada 10% que nós exportássemos a menos do agronegócio e transformássemos essa matéria-prima aqui no Brasil para exportar em forma de produto industrializado, a gente estaria falando de mais 80 mil empregos, estaríamos falando de outros bilhões de investimento e, principalmente, isso traria para nós um saldo líquido na balança comercial ao redor de 3 bilhões e meio de dólares para cada 10%. O agro, em vez de vender direto, venderia para o Brasil. Então, esse 58% que a gente compra já aumentaria, passaria a ser 60 e poucos por cento, né? Aí você fala, o agro vai vender menos? Não, o agro vai vender para a indústria brasileira. E o agro vai transformar o produto aqui na indústria brasileira, gerando mais emprego, gerando mais impostos, gerando renda no país e trazendo para o Brasil, ajudando a nossa balança comercial ainda mais, né? Inclusive ajudando a favorecer a pressão a pressão que existe hoje sobre o valor do dólar, que impacta todo mundo de maneira geral, né? Que impacta a inflação, que impacta o consumidor. Então, isso é muito importante. Cada vez que a gente aumentar esse percentual de 58% que a gente compra hoje, se aumentar para 60%, para 65%, para 70%, nós estamos gerando no Brasil, gerando produto industrializado, gerando emprego, gerando impostos, gerando renda no nosso país para o cidadão brasileiro, para o consumidor brasileiro, né? E é isso que a gente chama de transformar, além do celeiro do mundo que nós já somos hoje, sermos também o supermercado do mundo. Então, isso a gente tem que estar na cabeça e é muito importante para todos nós. João Dornelas, deixa eu fazer um comentário aqui. Você falou uma coisa relevante.
Se nós exportamos para 190 países, sinal que os países gostam da qualidade do nosso produto industrializado. Sinal que o nosso produto industrializado atende regras básicas de mercado e qualidade do mercado estabelecidas por organizações internacionais. No Brasil, quem cuida de qualidade de alimentos é a Anvisa e o Ministério da Agricultura, que são bem sintonizados com as regras globais. Então, as duas perguntas para você, João. Dada essa característica, uma indústria com tanta qualidade, sempre tem uma conversa que o alimento muito processado, ultraprocessado, não tem qualidade. Essa é uma pergunta que eu vou te fazer. E a outra é, e o negócio de aditivos que se coloca para conservante, para colorir, como é que esse negócio interfere na qualidade do produto brasileiro industrializado? Perfeito, ministro. De fato, assim, olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque alimentação é um dos temas de maior interesse das pessoas no planeta. Se você hoje, agora, nesse momento, clicar no Google, abrir a aba de pesquisa no Google e colocar lá alimento industrializado, vai ter 5.900.000 resultados. Então, ou seja, alimento é, de fato, um dos temas de maior interesse da população, né? E existe muita notícia ali que trata de fazer esse link, né, com as doenças crônicas não transmissíveis, a obesidade, a hipertensão, a diabetes, com o consumo de alimentos industrializados. Aqui no Brasil se criou uma expressão que é chamada, um termo, né, que chama o alimento industrializado de ultraprocessado. E pior do que isso, existe uma crença que tem aumentado falando que tudo que é processado é ruim, que destrói as propriedades do alimento, nutricionais do alimento, né? Isso não é verdade, isso passa longe de ser verdade. Isso, de fato, não é verdade, né? O processamento de alimentos existe desde que o homem descobriu o fogo, né? Descobriu e conseguiu dominar o fogo, começou ali o processamento de alimentos. O pão tem mais de 25.000 anos, né? Ou seja, muito antes da história de Cristo, o pão já era processado pelo ser humano. E é mais, a neurocientista brasileira Suzana Herculano, ela escreveu um livro fantástico que chama A Vantagem Humana, e ela afirma, através de dados científicos, que nós só somos humanos porque processamos o alimento, né? E é muito fácil, de maneira rápida, eu vou tentar explicar aqui. Ela diz o seguinte: se nós tivéssemos ainda não processando o alimento, tivéssemos caçando e colhendo para comer, o nosso cérebro teria um tamanho muito diferente. A partir do processamento do alimento, a massa cerebral cresceu e o número de neurônios cresceu no ser humano. Isso é ciência. Isso são dados científicos, né? Para nós termos a mesma massa cerebral, isso fica fácil de entender a mesma massa e o mesmo número de neurônios que nós temos hoje, se nós não tivéssemos o domínio do processamento de alimentos, nós teríamos que, entre caçar e comer, gastar 22 horas por dia comendo. Ou seja, seria impossível, o corpo humano tem que descansar, isso não seria viável e provavelmente nós estaríamos ainda em galho de árvore, como os símios, como os primatas estão até hoje, né? Então, assim, o que nos fez ser humanos foi, de fato, o domínio do processamento do alimento. Então, o processamento de alimentos não é nada novo, né? E o segundo Códex Alimentares é a bíblia dos alimentos, né, do planeta. Ele pertence, vamos dizer assim, ele é dominado, ele é instituído pela FAO e pela OMS. Segundo o Códex Alimentares, quanto mais processado um alimento é, mais seguro esse alimento é. Então, portanto, falar um alimento ultraprocessado faz mal, isso não toma em consideração a ciência e a tecnologia de alimentos. A ciência e a tecnologia de alimentos, ela não toma em consideração o grau de processamento, exatamente porque ela sabe que quanto mais processado é, melhor ele é, mais seguro ele é, né? Mais seguro ele é. Hoje em dia, nós estávamos falando há pouco tempo sobre a quantidade de pessoas que enfrentam a situação de insegurança alimentar. Só no Brasil, fala-se de mais de 20 milhões de pessoas. No planeta, 800 milhões de pessoas vão para a cama toda noite com fome, não tendo acesso correto ao alimento. Isso é o que a gente chama de insegurança alimentar. Não dá para falar em segurança alimentar sem alimento seguro. E não tem alimento mais seguro que o alimento industrializado. Então, esse é um ponto. O alimento industrializado, ele é seguro, ele é nutritivo e ele é respeitado e aceito, no nosso caso, o Brasil, por mais de 190 países. Quanto aos aditivos, professor, pergunta muito importante também, né? Aditivo alimentar também existe desde há muitos anos e nós usamos na nossa própria casa, né? Só que, aqui é importante mostrar para o consumidor isso aqui, aditivo alimentar não é um problema de saúde pública, como querem fazer crer.
Isso é um assunto regulatório, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu faço uma salada de frutas na minha casa, e eu vou lá, corto a maçã, corto a banana, qualquer um de nós já fez, o que acontece em seguida com essa maçã e com essa banana? Ela entra em contato com o oxigênio, que está no ar, né? Portanto, ela sofre um processo de oxidação e escurece. Para evitar esse escurecimento, você tem que usar um antioxidante, que não permite acontecer esse escurecimento. O que a gente faz em casa? Pinga umas gotinhas de limão ali. No limão, tem o ácido cítrico e o ácido ascórbico. Os dois trabalham como antioxidante. Só que por uma questão regulatória, por isso que eu falava, não é questão de saúde pública, por uma questão de regulatória, e aqui no Brasil a Anvisa que define essa regulação dos alimentos, eu tenho que declarar no rótulo do meu produto que aquele produto contém um antioxidante INS 300. Então, o consumidor que vê INS 300, será que esse troço faz mal? O INS 300 é um ácido ascórbico, que vem do limão, que a gente usa na salada de fruta em casa. Na indústria, a gente usa o ácido ascórbico e tem que chamar de INS 300. Se eu pudesse chamar esse ácido ascórbico de vitamina C, que é a vitamina C, e a vitamina C tem um poder antioxidante fortíssimo, inclusive, no nosso corpo, né? Seria, talvez o consumidor entendesse melhor. Mas, por uma questão regulatória e não de saúde pública, eu tenho que chamar. Então, portanto, falar que aditivo faz mal, pelo amor de Deus. A cúrcuma, por exemplo, é um outro belo exemplo. A cúrcuma é um produto que é fantástico, tem diversos estudos científicos mostrando os poderes antioxidantes, anti-inflamatórios, inclusive, da cúrcuma, né? Várias receitas destinadas, indicando a nós utilizarmos cúrcuma no nosso dia a dia, fazer até arroz com cúrcuma para poder consumir esse alimento, que é muito bom. A cúrcuma é amarela, é uma raiz de cor amarela. Se eu usar isso na indústria para dar uma cor, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, um produto à base de maracujá, um creme de maracujá, uma mousse de maracujá, um iogurte de maracujá. Eu uso a cúrcuma para dar cor. A cúrcuma, aquele mesmo produto bom que faz bem para a saúde, se eu usar ele para dar cor, eu tenho que chamar de corante. E como corante, o nome dele que vai vir no rótulo vai ser INS 100. Então você fala, o INS 100 faz mal? Não, é a cúrcuma que a gente usa em casa, que a gente pode usar todos os dias, né? No Japão, por exemplo, o Japão foi até mais além agora. O Japão tomou uma decisão esse ano de desaparecer o nome artificial ou sintético. Se um corante artificial ou sintético, se ele está autorizado pela autoridade regulatória que estudou, só para que você tenha ideia, professor, essa pergunta é muito importante para o consumidor entender. Para um aditivo alimentar ser liberado, existe um órgão da FAO e da OMS, um órgão conjunto, um comitê conjunto, é o JECFA, né? JECFA significa exatamente isso, é um comitê conjunto de especialistas em aditivos alimentares. Para eles autorizarem um novo aditivo, eles demoram mais ou menos 12 anos fazendo estudos clínicos, até chegar à conclusão de que aquele produto é seguro, ele é inócuo para a saúde do ser humano, com um consumo diário de X%, vamos dizer assim. Para ter segurança, esse consumo diário eles dividem 100 vezes ainda, e aí sim liberam para o mundo usar. Quando o JECFA libera, portanto a FAO e a OMS liberaram, chega nos Estados Unidos, o FDA vai estudar lá, a Anvisa faz o mesmo no Brasil, com a população local, ou seja, testes clínicos locais, o negócio é muito sério. Portanto, quando você vê lá no produto, esse produto contém um corante, contém um antioxidante, pode ter certeza, o consumidor pode ter certeza, aquilo foi estudado por gente que entende, né? Por gente que entende. No Brasil, criou-se uma classificação de alimentos, essa que fala dos ultraprocessados, por exemplo, que fala aditivo faz mal. Ou seja, uma pessoa que criou isso aqui se considera mais capacitado ou mais cientificamente conhecedor do que o JECFA, que tem especialistas do mundo inteiro trabalhando há mais de 50 anos para liberar um aditivo. E são coisas assim que não dá para a gente discutir, porque, de fato, assim, é muito simplista, né, falar que o aditivo... Um outro exemplo que o consumidor vai entender bem, a dona de casa no Brasil às vezes faz maionese caseira, né? O que é a maionese? A maionese é uma emulsão de água e óleo, mas todos nós sabemos que água e óleo não se misturam. Se você pegar um copinho de água e colocar óleo e misturar com uma colher, bater no liquidificador, fazer uma coisa, daqui a 2 minutos ela separa outra vez. A água está embaixo no copo e o óleo, por densidade, vai estar, a densidade menor, vai estar em cima. Pronto. Então, a gente sabe que não funciona. Para funcionar, o que a dona de casa faz? Põe ovo, não é isso? Põe ovo. Por que ela põe ovo? Porque na gema de ovo existe um emulsificante natural, que é a lecitina. É a mesma lecitina que é usada na indústria. A indústria usa a lecitina da gema do ovo e usa a lecitina da soja. Então, quando você usa o emulsificante
lecitina junto com a água e com óleo, você consegue criar a emulsão que a gente conhece como maionese. A única diferença é que na indústria isso é feito em bateladas gigantes, né? Na sua casa, quando você faz para alimentar 2, 3, 4 pessoas e tem que consumir rapidamente. Na indústria, ela faz para milhões de pessoas, posto que a gente produz para o Brasil e exporta para o mundo inteiro, e depois passa por outros processos térmicos e vai eliminar todas as bactérias que tivessem ali dentro, de modo a que quando a maionese chega na casa do consumidor, está muito segura para poder ser consumida sem nenhum risco. Então, professor, essa pergunta realmente ela me dá a chance de falar para o consumidor brasileiro, é importante poder esclarecer, mas a presença de aditivos ou o termo ultraprocessado é algo assim que, de fato, passa longe da ciência e da tecnologia dos alimentos. Ô, João, muitas vezes nos eventos de agronegócios, os debates passam que o setor precisa buscar cada vez mais a agregação de valor aos produtos do mundo agro. Uma ocasião, eu fui à feira de Anuga, que é uma das maiores feiras de alimentos do mundo, e eu fiquei impressionado de ver 2 pavilhões gigantescos lá, um de produtos da Alemanha e outro de produtos da Itália, todos derivados do café, e esses 2 países não produzem café, né? Aí vem a minha pergunta: o que está faltando para nós brasileiros para a gente conseguir romper essa barreira? Porque nós já discutimos aqui no programa que querer exportar valor agregado, a gente sabe que todo mundo quer, mas a gente não consegue por causa das barreiras tarifárias e não tarifárias que as nações desenvolvidas estabelecem contra os produtos nossos, em prol de beneficiar as indústrias locais, né? Então, eu te pergunto, o que a BIA e o que o país pode fazer para a gente romper essa resistência e cada vez aumentar mais a exportação de produtos já processados aqui no país? João, era a mesma pergunta que eu ia fazer, Marcelo, só colocando um dedinho a mais, se você me permitir. Quer dizer, o que nós, como nação, quer dizer, que tem no agro, né, um pedaço muito grande da nossa economia, a gente pode fazer estrategicamente para ampliar essas oportunidades? Quer dizer, qual é o grande clique estratégico? Não sei qual é a luz que você pode nos dar e dividir com todo mundo. Não, Marcelo e Alexandre, excelente pergunta outra vez. Esse é um tema que, para nós, é um tema muito caro, né? Para nós e para a turma do agro que está nos ouvindo, com certeza é um tema muito caro. Acho que o primeiro ponto é a gente se conscientizar como nação, o que realmente é importante para nós. Eu acho que nós todos crescemos ouvindo, o Brasil é um país que só exporta commodity, né? Agora, nós somos, de fato, podemos dizer que exportamos, produzimos commodities agrícolas, exportamos e transformamos. A gente deveria ter orgulho disso, né? Deveria ter orgulho disso. O brasileiro deveria ter orgulho, porque no final do dia, ninguém vive sem alimento, né? Ninguém vive sem alimento. E quando passou a pandemia, que agora que nós, se Deus quiser, estamos saindo fora dela, está acabando, né? Quero acreditar que nós estamos saindo fora dela, ficou provado para todo mundo que sem alimento, né, a gente não vive. Nós tivemos uma preocupação, até é muito importante dizer isso, nós tivemos uma preocupação lá no início da pandemia, quando a gente via os países que foram afetados primeiramente, antes da gente, né, a gente via cenas da televisão de pessoas brigando no supermercado por causa de um frango congelado, né? E nós, como um dos maiores produtores de alimentos do planeta e um dos maiores produtores de alimentos industrializados do planeta, nós, a BIA, nós tomamos uma iniciativa de fazermos um desafio, não deixar faltar alimento no Brasil, né? E convidamos a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Supermercados, a APAS também, Paulista de Supermercados, e depois convidamos outras associações setoriais menores de alimentos também, setoriais, né? Até dos PET, dos alimentos para animais, nós convidamos. E nós começamos a fazer todos os dias uma reunião com a APAS e com a ABRAS e com a APAS, onde analisávamos, inclusive, o ticket médio dos supermercados no Brasil, para ver o que estava sendo procurado a mais, o que estava havendo uma demanda maior do consumidor, né? Para poder exatamente repor aquele produto rapidamente e o consumidor sequer sentir que aquele produto estava em risco, porque o medo de faltar um produto, às vezes, acelera uma compra exagerada, né? E pode vir a faltar um produto, desnecessariamente, né? Então, me lembro, por exemplo, aqui em São Paulo, primeira semana
nessa região aqui que a gente fala da Abraão de Moraes até o Marginal Pinheiro, passando pela Avenida Paulista, Vila Mariana, Moema, que são regiões mais economicamente favorecidas, houve um saldo de 34% de consumo na primeira semana da pandemia, medido nos supermercados, né? Aquilo nos assustou. Mas, na segunda semana, nós percebemos que aquele movimento migrou para as periferias, para o interior do estado, né? Nas outras semanas, começou, então, o mesmo movimento a aparecer em Porto Alegre, em Curitiba, região do Moinho dos Ventos, Porto Alegre também chamou a atenção. Mas aí, junto com a Abras e com a APAS, nós analisávamos qual produto estava sendo mais buscado e reabastecíamos rapidamente. Isso, olha, graças a Deus, e com muito orgulho, a gente pode dizer, estamos passando já 1 ano e meio de pandemia, não faltou produto, não faltou alimento no Brasil, né? Não faltou alimento na mesa do brasileiro, não faltou alimento no supermercado brasileiro, não faltou alimento na prateleira brasileira. Deu certo, né? Isso eu quero dizer, estou dizendo isso porque, volta à minha fala inicial, o brasileiro, nós temos que ter mais orgulho daquilo que a gente faz. Um sentimento mais de valorizar o que é feito no campo, valorizar o que é feito na indústria do agronegócio brasileiro, né? A gente viu há poucos dias atrás uma depredação na sede da AproSoja, né, de produtores de soja, e com frases ali de pessoas que não sabem o que estão falando. Falou, soja não enche prato de ninguém, estava escrito lá, estava pichado na parede, soja não enche prato. Uma pessoa que fala isso não sabe que soja vira frango, vira boi, porque o frango precisa da ração, a ração leva a soja. A soja é muito mais do que a soja como se imagina, né? Então, assim, é muito simplista chegar e atacar e dizer que isso está destruindo o planeta e que não pode ser. Ao passo que outras nações valorizam aquilo que produz. Então, o primeiro ponto que eu gostaria eu acho que nós deveríamos ter realmente é mais nacionalismo no sentido de aplaudir aquilo que faz o Brasil e que faz muito bem feito. Gente, o agro nacional deveria ser motivo de orgulho para todo mundo. Esse por um lado de cidadania, né? Agora, pelo lado de tentar mexer um pouco mais, produzir mais, industrializar mais, exportar mais, no sentido de nos tornarmos mais supermercado do mundo e não só o celeiro, aí tem algumas coisas que a gente precisa realmente fazer como país, né? Melhorar a infraestrutura de portos, por exemplo, portos e rodovias é muito importante, né? Isso pesa muito hoje, quando a gente vê portos cheio de caminhões parados, esperando o seu momento de carregar, isso é muito importante, ou seja, infraestrutura portuária, né? Um outro ponto, toda a parte tributária relacionada à exportação de alimentos deveria ser muito simplificada e, como terceiro, eu diria o seguinte, trabalhar mais os acordos comerciais, né? Os acordos comerciais ajudam muito, né? Nós estamos aí com um acordo comercial Brasil-Europa, Brasil e Mercosul, Comunidade Europeia, vamos dizer assim, né? Que a gente precisava debruçar sobre ele e tentar ganhar passos, porque isso favoreceria muito o Brasil. A exportação que a gente mostra, por exemplo, hoje para a China e para os países árabes, elas advêm disso, né? E aqui eu tenho que bater palma para a nossa ministra Tereza Cristina, né? A ministra da Agricultura, ela tem sido assim, incansável em colocar a pasta debaixo do braço e viajar, visitar, levar, vender positivamente a imagem do agronegócio brasileiro e do produto industrializado do Brasil, né? Com muito bons resultados. A quantidade de acordos bilaterais que ela conseguiu cavar para o Brasil trazem muito bons resultados. Então, eu diria que esses 3 pontos, Alexandre, deveriam ser muito bem analisados, estudados, com muito carinho. Infraestrutura portuária e rodoviária, evidentemente, para fazer o negócio chegar no porto rapidamente, a estrutura tributária relacionada à exportação e os acordos comerciais. E do ponto de vista cidadão, eu diria, nós deveríamos aprender a gostar mais do nosso país, a sentir orgulho do nosso país. Se é isso que a gente faz bem feito, a gente deveria aplaudir isso, porque o mundo precisa disso. Nós estamos falando de alimentos, gente. Ninguém vive sem alimentos, né? Não estamos falando nada nocivo à saúde, estamos falando de alimentos. É básico para qualquer ser humano. E a pandemia deixou isso bastante claro para todo mundo. Ô, João, gostaria de fazer uma seguinte observação. Eu acho que os ministros da Agricultura do Brasil têm feito um papel de ministros da Indústria e Comércio e de ministros de Relações Exteriores. Sinto falta dos ministros de Indústria e Comércio e de Relações Exteriores, porque você acabou de deixar muito claro que o Brasil vende muito mais produtos industrializados do que in natura. Porque quando você fala de suíno, de ave, de boi, você fala da indústria de citricultura, nós temos a maior indústria de citros do planeta Terra, nós temos a maior proteína animal do planeta Terra, que é uma JBS,
Quer dizer, nós estamos vendendo, em grande parte, produtos com níveis de industrialização, mas não falamos isso. E aqui eu tenho na minha mão, 1990, o primeiro livro de agronegócio do Brasil. E está escrito aqui, Complexo Agroindustrial ou Agribusiness Brasileiro. Em 1992, foi feito um encontro na cidade de São Paulo, com a presença do professor Ray Goldberg, de Harvard, numa iniciativa do Ney Bittencourt de Araújo, comemorando um evento da AgroSéries. E ao lado do Ney tinha Roberto Rodrigues, representando a OCB, e tinha Klotz, representando a BIA, e o jornal Estado de São Paulo. Quer dizer, no início deste assunto de agribusiness, sempre ficou claro que era um complexo agroindustrial e ficou sinônimo de commodity. Eu acho que temos um probleminha de foco para consertar nessa visão estratégica. Você acabou de dizer, a agroindústria compra 60% do que é produzido no Brasil. Das exportações, o que vai in natura? O que vai in natura, vai soja, vai mais in natura, mas grande parte dos produtos não vão in natura, vão com algum nível de processamento. Poderia ser mais? Poderia. Poderia ter marcas? Poderia. Poderia ter brands? Poderia. Ok, aí são desenvolvimentos. Mas você não acha que está faltando refocar o que significa agribusiness e o papel dos ministros, que não é só a ministra Tereza Cristina, né? Não era só o ministro Maggi, quando aconteceu o problema de carne fraca, o problema com a carne, eu não vi o pessoal da indústria e comércio correr. Eu vi o pessoal da agricultura correr. Eu acho que está faltando uma calibragem focal no nosso tema agribusiness, João. De fato, Tejon, quanto mais embaixadores nós tivemos defendendo o que a gente produz bem e alimento a gente produz bem, é bom para o Brasil, é bom para todo mundo. Gera emprego aqui, gera renda aqui, né? De fato, o Ministério da Agricultura tem sido, de longa data, o nosso grande representante no exterior. Mas você tocou um tema aqui, Tejon, que é muito importante, e voltando lá na primeira pergunta do Roberto Rodrigues sobre os ultraprocessados, por exemplo, né? Tem dados que o consumidor, quando olha para a indústria brasileira, 88% do que a indústria faz é o que a gente come no dia a dia em casa, é a carne, é o arroz, é o feijão, né? Feijão, por exemplo, dados importantes, 28% do feijão que a indústria compra vem da agricultura familiar. Então, tem esse link com a agricultura familiar enorme da indústria brasileira. Por isso eu falava, 94% são micro e pequenas indústrias que estão no Brasil, né? Então, você vê, 88% do que a gente fabrica na indústria é a carne, é o enlatado, é o milho, é a ervilha, a sardinha, que são produtos básicos, é o arroz, é o feijão, é o fubá, né? Depois você tem os 12% ali que você tem produtos sazonais, né, que você usa em casa no aniversário do seu filho, ou na Páscoa, que você tem um ovo de chocolate, e aqueles produtos dietéticos, né, que tem realmente para pessoas que têm necessidades especiais. Então, quando você fala de indústria de alimentos, estão falando de uma alimentação geral, generalizada, e a gente pode exportar muito disso que a gente faz aqui, muito mais, a partir do momento que a gente tenha mais embaixadores. O Ministério das Relações Exteriores tem feito um trabalho também que eu acho que é importante dizer. Agora nós acabamos, a BIA, inclusive, é uma das patrocinadoras do PAN-Agro, né? O PAN-Agro ele tem essa missão, realmente, de abrir mais portas para a agroindústria do Brasil, tanto o produto in natura do agro, mas também o produto industrializado, e realmente a gente espera que ele traga muito bons resultados, no sentido de que ele vai buscar elucidar um pouco também das fake news que se criaram ao redor do Brasil, né? Você vê, por exemplo, há pouco tempo a gente estava lendo uma reportagem aqui de um país da Europa, eu vou até evitar citar nomes aqui, mas falava que não vai comprar o suco de laranja industrializado brasileiro porque está destruindo a Amazônia. A pessoa não tem nem ideia de que suco de laranja não tem. Suco de laranja é estado de São Paulo, nós estamos a alguns milhares de quilômetros da Amazônia, né? Mas esse tipo de ideia existe e subsiste no mundo, né? Então, o PAN-Agro está fazendo um trabalho bem interessante através da CAMEX, né? Do Ministério das Relações Exteriores, e acho também, Tejon, que vale a pena aplaudir também. Tomara que traga bons resultados também para o nosso país.
Ô, João, muito legal isso aí. Com certeza, o trabalho que a Bia vem fazendo à frente da indústria alimentícia brasileira é um trabalho fantástico e a gente tem que continuar nesse caminho aí para fortalecer cada vez mais a cadeia agroindustrial, o agronegócio como um todo e, consequentemente, a economia brasileira. O Alexandre, eu queria saber de você, com essas chuvas que houveram aí nos últimos dias, como anda o plantio da nova safra, como estão as perspectivas de produção? Marcelo, nós discutimos aqui 2 programas atrás, né? Ainda no momento aí limite, tem muita região seca no Brasil, e as notícias são muito boas, tanto do que já aconteceu quanto das previsões climáticas. Semana passada saiu uma revisão do modelo europeu, que é um modelo que eu estou gostando bastante de acompanhar, tem tido uma assertividade muito boa, e a gente está vendo chuvas excelentes e muito acima do normal em várias regiões, curiosamente, né? Eu cito lá Três Lagoas, que eu acompanho, que a gente tem uma propriedade lá, está mais do que 2 vezes a chuva normal para o mês de outubro. Isso assim está acontecendo em várias regiões do Brasil. Faltava chover, Marcelo, ali nas regiões do Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, que chega mais tarde mesmo. E esse final de semana foi espetacular. A Imperatriz choveu 105 milímetros e a gente está vendo uma tendência muito positiva. É bom para a florada de café, é bom para a florada de laranja. Estava ouvindo, né, vocês comentando. A própria cana-de-açúcar, que estava super machucada, já está voltando. Pastagens. E o mais importante, né, que é a falta que a gente teve esse ano, o avançar do plantio de soja está indo extremamente bem, né? Eu acho que o Mato Grosso vai fechar essa safra aí, o plantio, até o fim de outubro aí, em 85% da área do Mato Grosso já plantada, o que permitirá uma colheita cedo, o que também permitirá um plantio de safrinha cedo e aumentando muito a probabilidade de colhermos uma boa safrinha. O plantio de milho da primeira safra está indo super bem também. Se a gente acompanhar, o Rio Grande do Sul já está acima de 90% da área plantada. Tá? Então, assim, realmente surpreendente. E o desenho de chuvas é muito bom. A gente sente que o ânimo já mudou no campo e eu acho que a gente vai ter uma safra excelente. Tivemos uma discussão, né, na semana passada sobre o problema de falta de insumos, fertilizantes, etc. Tem tido situações desafiadoras, mas o grande número, a grande compra de insumos já tinha sido executada pelo Brasil e a safra está indo em excelente andamento. Tá? Então, acho que, com um pouco de sorte, viu, Marcelo? Acho que vamos ter uma safra muito boa esse ano e trazendo um alento aí, especialmente as cadeias de proteína animal, que vem sofrendo uma compressão de custos muito altos, né? Ainda assim, serão preços historicamente muito bons para os agricultores de grãos também. Cenário bom pela frente. Esse cenário de comportamento ideal do plantio, a safra fluindo num cenário muito positivo, de boas produtividades, condições boas de clima, isso pode significar uma boa safra, como você mesmo já disse, como você mesmo disse também, preços bons, tal. Agora, aquele agricultor que está nos assistindo agora, que gostaria de saber uma dica nossa aqui, é hora de vender mais um pouco de soja, porque o dólar está muito desvalorizado, o real está muito desvalorizado frente ao dólar, e essa perspectiva de safra grande, qual que é a sua visão? É hora de vender um pouco de soja agora, futuro? Tem que esperar? Qual que é a sua visão? Tá, vamos por aí. Eu acho que essa semana aconteceu, passado, um assunto central para nós do agro, para o Brasil inteiro, né, e para nós do agro. Todos nós acompanhamos aí, o governo tomou uma decisão de fazer uma transferência de renda no ano que vem e estourou o famoso teto do gasto, né? Esse movimento já era esperado, já vinha, mas acho que caiu a ficha, que pode ser muito grande. O ano que vem, o ano eleitoral, os gastos tendem a crescer mais normalmente, mas
nós vamos ver um estouro. E por que isso é tão importante, gente? Porque, obviamente, o mercado fica nervoso, isso faz o câmbio depreciar, o real se depreciando frente ao dólar ajuda a inflação a aumentar. Com isso, todo mundo reviu para cima a subida de taxa de juros do Banco Central. Mais juros significa um país que cresce menos e que arrecada menos. E, por outro lado, na dívida do governo, vai ter que crescer a dívida, porque o déficit, o ano que vem, o governo vai gastar mais do que arrecada, e com o juro mais alto, fica mais difícil pagar a conta. Então, o mercado ficou super nervoso. Com isso, o real foi de volta lá para os 5,70, e eu acho que ajuda bastante na formação de preços de grãos. Sim, Marcelo, eu sou vendedor nesse momento, acho que é um momento do produtor aproveitar. Tem uma característica para o ano que vem de grãos, está muito pouco vendido. O brasileiro vendeu muito pouco. Eu acho que vai ter uma pressão de venda na hora que a safra entrar, e se essa safra for muito grande, eu acho que tem que aproveitar, viu, gente? Estamos vendo a soja de novo acima de R$160 em vários lugares, tá? Eu acho um excelente preço. A safra americana foi muito boa, tá? E eu acho que isso é uma situação que a gente está vendo. Marcelo, o que está acontecendo um pouco é que o produtor ele olha para a soja até fala, tá bom, mas olha para os insumos e fala, está muito alto, né? Então, vou esperar a relação de troca ficar melhor para realizar a minha venda, certo? Talvez esse ano a gente tenha que descasar um pouquinho as coisas, tá? Porque, de fato, essa relação de troca está um pouco pior. E acho que dá para vender um pouco mais, especialmente para aqueles que compraram os insumos lá atrás, né? Que estão realizando um lucro. Não é que já está pensando na safra de 22 e aí aumenta o lucro para depois, na 22, 23, né? Poder fazer as compras de insumos mais adiante. Mas, de qualquer maneira, eu acho que seria legal ir fixando um pouco, sim, viu, Marcelo? Tenho sido favorável a esse movimento. Eu tenho a mesma opinião que você em gênero, número e grau. Roberto? Também, plenamente. Também sou vendedor, como falou o Alexandre aí, sem dúvida. João? A curto prazo, sim. A longo, muito preocupado. Perfeito. Tejão, você está no Congresso das Mulheres. Conta para nós um pouquinho como que está indo o Congresso, quais as novidades, como é que está a participação, que é sempre muito brilhante, muito intensa, das nossas líderes do agronegócio brasileiro. Muito legal, viu, Marcelo? 2.500 mulheres inscritas, e abriu esta manhã com a Melanie Hopkins, que é ministra conselheira da Embaixada do Reino Unido, presente também o Suresh Reddy, embaixador da Índia, a Teca, presidente da SRB, Marcelo Brito, e a gente viu algo muito interessante da Índia, viu? Falando de... Atenção, gente, não vamos ter competição de todo lado, hein? O embaixador indiano falou que acabaram de fazer um acordo lá na Índia com uma plataforma envolvendo Microsoft e Amazon, para incluir aquele manancial de agricultores indianos na tecnologia, na inovação. Eles querem desenvolver muito etanol também lá na Índia, isso é bom também para acordos com o Brasil, mas eles querem multiplicar por 2 o tamanho da produção indiana. E não vamos esquecer, a Índia é o 3º maior produtor do planeta, né? Produzem mais do que o Brasil, um pouquinho mais do que o Brasil. E o embaixador, olha, é claro, então nós vamos ver no planeta inteiro esse tipo de coisa. E a Melanie Hopkins, do Reino Unido, foi muito positiva na colocação dela, na busca de acordos e de vinculações com o Brasil, principalmente na COP, e de integração de acordos colaterais entre Brasil e a Inglaterra. A Teca, emocionada sobre as virtudes das mulheres do agro, né? Ela ficou encantada com o nosso estudo lá das 7 virtudes e se coloca muito nisso, uma mulher brilhante até, que o Marcelo Brito falando principalmente da junção da sustentabilidade com a economia. E teremos na quarta-feira, agora indo para depois de amanhã, a presença lá conosco do João Dornelas, representando essa indústria da alimentação e bebida,
Estará conosco também o Márcio Milan, que é o vice-presidente da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. Estará conosco o Paulo César, que é o presidente executivo da Andave, aquela rede de distribuição que vende insumos para os agricultores, e conosco a Luísa Cravo, gerente do gabinete da diretoria de negócios da Apex. Então, por exemplo, será um momento, um painel muito rico na visão integrada do complexo agroempresarial brasileiro e, como o João aqui mencionou, esse programa PAN Agro, a Luísa Cravo estará lá representando, então. Um painel de vendas, Marcelo. Vendas para agricultores, venda dos agricultores para a agroindústria, vendas da agroindústria para o supermercado para o consumidor e vendas a nível internacional. Será um painel muito legal e teremos o João Dornelas lá com a gente. Ô, João, essa notícia aí de uma safra com boas perspectivas aí de uma boa produção é também uma boa notícia para a indústria alimentícia, né? Sem dúvida, Marcelo, porque de fato imagina, né? O mundo inteiro tem alguns índices que chamam muita atenção, né? O índice da FAO que mede demanda e preço de alimentos está batendo recorde, né? A última vez que esteve tão alto foi em 2011 e todos os meses esse índice é revalorizado pela FAO e só batendo recorde. Por quê? O mundo inteiro está repondo os seus estoques reguladores, né? A compra do mundo inteiro, aqui no Brasil e no planeta todo, né? De tudo que o campo produz, está muito grande, isso faz uma pressão muito grande sobre os alimentos. É bom saber que a safra brasileira vai ser muito boa, a safra de soja dos Estados Unidos também foi boa, isso ajuda a baixar um pouco essa pressão sobre os alimentos. Isso é muito importante para o consumidor, então, porque a gente sabe que o alimento é muito pesado, né, na mesa do brasileiro. Eu falava aqui, aliás, perdão, Marcelo, já volto a esse tema, o Tejon me lembrou que o Tejon, quando falou da quarta-feira que eu vou estar presente lá com a Luísa Cravo, o trabalho que está sendo feito para abrir novos mercados através do PANAGRO, do MRE, através da Apex. Eu acho que eu falei Camex, é Apex, né? A Luísa vai estar. Mas feita essa distinção, feita essa correção, perdão, e aqui tem que aplaudir muito o trabalho que a agência Apex tem feito também. Eu diria o seguinte: o alimento é muito pesado, o custo do alimento é pesado na mesa do brasileiro. E pior, nós temos um sistema tributário no Brasil que pesa muito. Só para que você tenha ideia, o Brasil paga 23% em média, sobre os alimentos, de impostos de maneira geral. Estou falando aqui de PIS, COFINS, ICMS, tudo, 23%. Só a nossa cesta básica paga 9,8%. É muita coisa, gente. Cesta básica devia ser zero, né? Os países da OCDE, que é esse clube que o Brasil gostaria tanto de entrar, paga na média 7%. 7% para tudo, não é para a cesta básica. Lá a cesta básica é zero. 7% para tudo. Esse 7% se compara com 23% no Brasil. Então a carga tributária já é pesada, né? Com safras reduzidas, fazendo pressão sobre o custo do alimento, fica muito difícil para o consumidor. Isso aumenta a insegurança alimentar. Então, a notícia é muito boa. Essas notícias que o Alexandre trouxe aqui, de chuva voltando ao campo, chuva boa, chuva em grande quantidade, melhorando a nossa perspectiva de safra, é boa para todo mundo. Tem uma outra notícia boa aqui, vinda do meu estado, aqui de Minas Gerais, é que o agro e o público da cidade anda muito preocupado com os custos dos combustíveis, né? O petróleo aí beirando já $87 o barril e quase toda semana está tendo alta de combustíveis, e hoje o governo de Minas aqui declarou que vai congelar, não vai subir mais o ICMS proporcionalmente às altas do combustível, né? Então, isso dá um alento para os preços finais dos combustíveis, né, tanto o diesel quanto a gasolina, que são tão importantes para todos nós brasileiros, para o homem do campo, para os tratores, para os caminhões que transportam os fertilizantes, os insumos e depois a colheita, né? Então, eu acho que essa iniciativa de Minas foi muito positiva e tomara que ela inspire outros governadores para que todo o país possa ter um alívio momentâneo aí nesses preços exacerbados dos combustíveis. Marcelo, só aproveitando, pontuar, né? Acho que nosso papel aqui um pouco aí pontuando as coisas relevantes, já permeou várias discussões nossas aqui, mas é muito doído, como o João estava falando,
o alimento caro dói muito, especialmente em quem mais gasta com alimento, que é a população mais pobre. Agora, a tendência nossa é, no curto prazo, fazer algum tipo de intervenção para tentar mexer com o mercado, e a verdade é que a solução para preço alto é preço alto, certo? Quer dizer, a oferta responde ao incentivo de preços. Eu sei que demora um tempo, eu sei que é dolorido, a gente pode até pensar em uma série de estratégias para mitigar essa transição, mas é importante não bloquear o estímulo a mais produção. E isso está acontecendo, o produtor respondeu. É só para a gente ficar atento, né? Porque esse tipo de manipulação a gente está vendo em alguns lugares do mundo. Vai afetar a decisão dos produtores plantarem. Eu cito aqui o caso da Argentina como um exemplo. Tá? A Argentina não está crescendo a área plantada para a próxima safra, vivendo o mesmo choque de preços que no mercado internacional aconteceu. No Brasil, nós crescemos esse ano mais de 2 milhões de hectares de plantio de soja e vamos crescer 1.700.000 hectares de milho. É isso que está permitindo, né, talvez o Brasil chegar a 145 milhões de toneladas, nunca nenhum de soja, nunca nenhum país produziu isso, e é uma resposta dos produtores aos preços, ao choque internacional de preços agrícolas. Então, só para mostrar que a oferta vem, a oferta responde, e isso ajuda no tempo a baixar os preços, que é o que nós brasileiros conseguimos fazer ao longo de décadas. É só para a gente pontuar, né, Marcelo, porque debatemos tanto nosso programa, certo, Roberto? E eu acho, Tejon, acho que é importante a gente ir construindo essa inteligência, esse tipo de análise aí para o Brasil. Alexandre, uma pergunta aqui de um... não, vocês são os caras que conhecem profundamente isso. Roberto, Marcelo, você. Uma pergunta aqui de um observador. Seria importante... Eu fico pensando, se eu fosse produtor, eu iniciaria um programa de diversificação. Eu estava passando lá por Rio Verde, eu fico vendo aquele campo, aquela coisa toda com os grãos. Você acha que é uma besteira o que eu estou falando? Mas eu fiquei pensando assim, eu iria ver como é que eu diversifico isto. Como é que eu não dependo só de grão? Eu pensaria isso. Está errado esse pensamento, Alexandre? Você que é o cara da bola de cristal. João, deixa assim, minha visão sobre esse assunto. Existe uma troca aqui entre ganhos de escala, né, que vão crescendo no tempo, e diversificação de risco. E a gente tem, né, como uma estratégia de diversificação de risco, produzir várias coisas, né? O problema é como é que eu consigo produzir várias coisas, gerenciá-las, que é uma coisa que o Marcelo conhece muito, com máxima eficiência, tá certo? Sem perder o ganho de escala. Isso, Tejão, eu diria que é uma área que eu acho super interessante, tem muito de ciência. Vamos citar um caso, Tejão. Você pega, por exemplo, produtores, historicamente, se a gente voltar para o passado, o que era a estratégia, Tejão, que tinha na cabeça? A produção de alimentos da pequena propriedade, o produtor tinha que produzir tudo, tá certo? Não, ele tinha lá a galinha, tinha um porco, tinha produzir um pouco de milho, tinha uma vaca de leite, tinha um pouco de pasto, ele basicamente fazia tudo, tá certo? E nada com alta produtividade. Teoricamente, ele fez toda a diversificação de risco sob a lógica de não ficar concentrado mas não conseguiu produtividade em nada. Se você pensar hoje numa cadeia cooperativa, por exemplo, do Paraná, que a gente está vendo a indústria de carnes, tá certo? Você tem um produtor que se especializou em soja e em milho, planta as duas safras, altíssima produtividade, mas a cooperativa agregou lá um galpão de frango. Ele pegou a água que ele tinha, começou a ter tilápia, em alta escala, porque eu estou integrado a um agronegócio que me permite, né? Eu, como produtor individual, não tenho a pesquisa do frango, não tenho rede para comprar ração, tá certo? Não comercializar, processar o frango. Então, eu vejo isso com um olhar que eu acho interessante, a diversificação, acho que você tem razão, acho que a gente consegue integrar sistemas de produção, então, boi com soja e milho, tá certo? Ou peixe, ou a gente consegue ver sistemas de integração, acho que você tem toda a razão, respeitando
as escalas que hoje na agricultura exigem produtividades muito elevadas. Então, acho que dá para construir esse modelo que você está falando. Tá? A gente ajuda muitos grupos a pensar esse tipo de estratégia, mas com eficiência operacional e escala. Eu acho que esse é o desafio, Tejão. Tejão, eu acrescentaria aí no que o Alexandre falou, quando você olha, por exemplo, para a economia e para o mercado, a diversificação é muito saudável. Agora, quando você olha para a questão do agro, você tem que olhar os mercados, mas você precisa também olhar a vocação da fazenda e da região e também a própria vocação daquele agricultor que lidera aquele determinado negócio. Então, por exemplo, as características de um agricultor que comanda uma fazenda de soja é totalmente diferente das características de um agricultor que comanda uma fazenda de hortaliças e de alface e de legumes, por exemplo. E a especialização, como o Alexandre disse, o foco ajudam a dar uma maior competitividade a esses negócios. Agora, olhando como região, estado, nação, aí o que você falou é fantástico, porque nós, como nação, precisamos ter diversidade, precisamos ter diversificação de ofertas, né? O próprio João Dornelas disse aí que a gente exporta para 190 países. Por exemplo, hoje o Estadão divulgou lá que no sul de Minas está começando um projeto muito promissor na produção de lavanda, similar à tecnologia usada lá na região da Provence francesa. Né? Semana passada, a mídia também divulgou que, devido à técnica de dupla poda invertida, está começando um projeto de produção de vinho em Ribeirão Preto, quer dizer, a região da cana-de-açúcar vai ter produção de vinhos finos, e assim por diante. Então, eu acho que é realmente um desafio muito interessante e é muito importante que a gente respeite a vocação de cada solo, de cada região, de cada altitude, e também a vocação do empresário que vai liderar o negócio. Mas a diversificação, com certeza, ela faz muito sentido para nós como nação. Roberto? De pleno acordo. Agora, você imagina se todo produtor de soja resolvesse plantar lavanda, por exemplo, né? Então, essa questão colocada pelo Tejão é muito interessante, mas vamos considerar também a ideia de nichos de mercado, né? Um pequeno grupo de produtores produz uma coisa que tem um valor agregado muito alto, ótimo, mas não é que todo mundo pode fazer aquilo, porque você relaxa o mercado e todo mundo perde dinheiro. Então, tudo é fazer conta adequada. Se eu tiver 3 produtos para plantar e um deles der muito mais dinheiro que os outros 2, eu vou plantar aquele que dá mais dinheiro. Então, tudo é uma questão de fazer conta, calcular, custo de produção, olhar o mercado e tomar uma decisão adequada. Ô João, aproveitando esse gancho, como é que está, na sua visão, as nossas indústrias, por exemplo, do setor de queijos, na busca de vender mais valor agregado, queijos finos, queijos mais diferenciados? Por exemplo, o Brasil está batendo recordes de consumo de vinho aí com a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, aprenderam a gostar mais do vinho, o vinho brasileiro tem crescido muito em qualidade, e quem bebe vinho gosta de comer queijo e tal. Como é que está esse trabalho para a gente se tornar cada vez mais produtor de queijos finos? Eu sei que nós temos ganhado os prêmios internacionais aí nesse setor. Como que você está vendo aí essa evolução? Legal, muito boa essa pergunta, Marcelo, porque eu sou membro também da Câmara Setorial do Leite, lá no Ministério da Agricultura, e tem muita honra, realmente me orgulho de dizer que eu participei desse trabalho que foi feito pela Câmara há já alguns anos, onde liberou a produção de queijos com leite cru de regiões controladas, e livres de doenças no gado, e o resultado está aí. O resultado realmente
Porque, de fato, quando você vai para a Suíça, para a Europa, para a França, para países europeus de modo geral, os bons queijos que eles têm são feitos com leite cru. Então, a gente se perguntava, por que o Brasil não pode ter? Porque tem problema de enfermidade do gado. Controla o gado. Então, uma vez que foi feito o controle do gado e o Ministério é muito rígido nesse aspecto, não tem brincadeira, não tem nada disso, o resultado está aí. O Brasil está ganhando prêmios internacionais muito importantes. Mas eu diria o seguinte, como eu falei lá no início, Marcelo, aproveitando essa pergunta sua, né, a indústria investe mais ou menos 3 a 4%, mais para 4% do que para 3%, todo ano em inovação, em pesquisa e desenvolvimento. E basta olhar na prateleira do supermercado hoje e comparar com o que tínhamos há 20, 25 anos atrás. Hoje você tem uma imensidade de produtos light, diet, produtos sem glúten, produtos sem açúcar, produtos que atendem às necessidades do consumidor. Os plant-based, por exemplo, né? Os plant-based hoje já são uma realidade, vem crescendo a uma taxa de 11%, 12% todo ano, né? Então, assim, o consumidor, quando demonstra que ele tem interesse naquele segmento, naquele nicho de mercado, a indústria vai atrás, no sentido de tentar suprir essa necessidade, esse interesse do consumidor, esse desejo que o consumidor tem por esses produtos diferenciados, né? Então, eu sempre falo, olhando para trás, coisa de 20 anos atrás, as prateleiras do supermercado, hoje o que nós temos é completamente diferente. Isso é fruto de muita pesquisa, muita inovação. E no ramo dos queijos, que foi sua pergunta exatamente, também passa por isso, né? O Brasil hoje já era grande produtor de mussarela, de queijo prato, ainda e são queijos bastante bons, muito utilizados no Brasil, mas a gente começa a ter realmente um nicho muito importante de queijos finos e queijos que estão ganhando premiações internacionais. Isso é muito bom para todo mundo. Legal. Ô, gente, o papo está tão bom, né? A gente fica com vontade de ficar aqui mais 3, 4 horas conversando, mas o nosso compromisso com os nossos espectadores aí é de um programa de 1 hora, então estamos já chegando no fim do programa e eu gostaria de lembrar que o nosso programa tem um oferecimento de Mosaic Fertilizantes. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. João Dornelas, queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos internautas. A mensagem é de agradecimento. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite mesmo para participar da Conexão Campo Cidade e estamos à sua disposição. Toda vez que formos falar de alimentos industrializados, a Bia está à sua disposição, o Marcelo, esse time de craques que está aqui, que se reúne para poder levar boas notícias para o homem do campo, para o homem da cidade. Então, muito obrigado. A gente só tem a agradecer e estamos à sua disposição. Legal, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. E quando quiser, esteja já convidado para estar aqui conosco sempre. Tejon, sua mensagem. Muito bem. João, você falou um negócio genial. 10% de produção agropecuária transformada em agroindústria gera 80 mil empregos e um saldo líquido para o país de 3,5 bilhões de dólares. Então, eu quero dizer que agricultores e agroindustriais é um casamento indissolúvel. Sistema Aurora, de cooperativa, agroindustrial, 36 bilhões de receita anual. Coopercook, uma cooperativa pequena em Canudos, na Caatinga, reuniu lá cerca de 70 pequenos agricultores e eles passaram a fazer compotas, geleias, doces, e eles exportam para a Áustria e para a Alemanha. Agricultores e agroindustriais é um casamento indissolúvel. Parabéns, João. Obrigado por ter estado aqui conosco. Roberto, Marcelo, Alexandre, sempre um prazer. Um abração, Tejon. Roberto? Oi, Tejon, bom comentário. Eu vou fazer 2 comentários, Marcelo, sobre os temas colocados aqui pelo João Dornelas. O primeiro é uma frase que ele falou, parece uma frase de efeito, mas é interessante. Nós somos um grande produtor de alimentos. Temos que ter um grande supermercado também, ou seja, agregar valor é fundamental para todos nós. O produtor rural também é importante agregar valor. Agora, quero chamar a atenção para uma frase do João Dornelas, que pareceu muito, muito, muito relevante. Ele disse que gastaram ano passado, na BIA, 21 bilhões de reais em pesquisa, inovação, investimento em tecnologia e inovação. Isso é uma coisa extraordinária, porque não há futuro para um país ou para o setor sem ciência,
sem tecnologia, sem inovação. Parabéns, João. Vamos para frente. Legal, gente. Vocês. A minha mensagem final aqui é informar a todo o nosso público que amanhã inicia aqui em Uberlândia, a nossa cidade, um importante evento da cadeia do café. É o INCOF, um evento voltado para agricultores, produtores de insumos para a cultura do café e que vai discutir possibilidades, oportunidades e os principais desafios da cultura do café para os próximos anos. Então, amanhã começa esse importante evento aqui na nossa cidade. Eu queria agradecer os nossos internautas que ficaram até agora conosco, aqueles que vão nos assistir depois pelo YouTube. Quem gostar, bota um like aí, compartilhe com seus amigos para que o nosso programa se torne cada vez mais assistido e conhecido. Obrigado pela presença de vocês, obrigado a todos, uma excelente semana e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos. Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença.